Adolescente de 14 anos assassina a família porque os pais lhe proibiram de visitar uma namorada que ele conheceu na internet e que mora no Mato Grosso. Essa tragédia aconteceu no Rio de Janeiro e tem tomado muito espaço na mídia e abalou profundamente a sociedade brasileira. No entanto, a mídia tem dado um enfoque muito intenso sobre a influência das redes sociais na vida dos jovens, o que é algo muito importante, algo muito sério e necessário. Neste vídeo, eu vou convidar vocês a refletir sobre um outro aspecto, é o aspecto do relacionamento que vem antes de tudo. E talvez com as informações que estejam disponibilizadas aqui, possa ser bastante útil para você que tem filhos e que deseja transformá-los em um adulto de valor. Meu nome é Sérgio e este canal é dedicado a relacionamento. Nós discutimos aqui temas sobre relacionamento, todo tipo de relacionamento. Relacionamento consigo mesmo, relacionamento com pessoas, relacionamento com públicos e plateias, relacionamento com os filhos, relacionamento com marido, esposa, namorado, namorada, enfim, relacionamento. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like e bora para cima. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente impactante. Conforme eu disse, é importante que a gente entenda não necessariamente só o que aconteceu. Isso é importante? É. Perceber que o impacto da rede social pode ser bastante negativo na vida do adolescente, isso é importante? É. Mas existe algo muito, mas muito mais importante que a gente precisa entender, que vem antes disso tudo. E isso começa lá na criança, lá no bebê. E eu vou colocar uma imagem aqui agora que eu quero que vocês prestem atenção. Observe essas duas crianças aqui. Vocês têm ideia quem são essas crianças? Essa daqui e essa daqui? Olhem bem para essas crianças e me diga se vocês têm ideia quem são elas. Bonitas, uma negra, uma branca. São pessoas que já não existem mais, já morreram faz bastante tempo, mas são pessoas que impactaram fortemente o mundo que a gente vive. Mas olhando para essas fotos aqui, perceba que você vê simplesmente duas crianças dóceis, necessitando de carinho, talvez. Mas e aí? E quando elas se tornaram adultas? Quem essas crianças se tornaram? Olha aqui, ó. Essa daqui, Hitler, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. Essa daqui, Nelson Mandela, alguém que libertou a África do Sul do apartheid. E a partir daí, negros e brancos puderam ocupar os mesmos espaços. Mas quando você olha para as imagens de criança, não dá para ter noção que elas vão se tornar pessoas tão diferentes. Pessoas que vão impactar tão negativamente no mundo que a gente vive, tão positivamente. Nelson Mandela passou 27 anos na cadeia. E mesmo assim, ele continuou lutando pelo ideal de tornar o relacionamento entre brancos e negros comum, ou seja, o espaço de um cabe o outro, o espaço do outro cabe um. Deu um trabalho grande, lutou a vida inteira por isso? Sim, mas ele venceu. Hitler lutou por um ideal, queria provar que a raça germânica era a raça pura, a raça mais importante. E o resultado disso, ele destruiu boa parte dos seres humanos do nosso planeta. Mas por qual motivo? Por qual motivo eu estou colocando essas duas referências aqui? Para mostrar que quando elas são crianças, o futuro não está definido. Mas o que que separa uma criança como essa desse monstro aqui e uma criança como essa de uma pessoa de tão grande valor? O que que separa? O que que tem entre esses dois pontos aqui? Tem o conceito de educação. Educação. E nesse conceito de educação, é importante que a gente entenda que a participação dos pais, das pessoas que cuidam, que convivem com essa criança, é fundamental. É fundamental e sem isso não vai. Ok, Sérgio, eu entendi. Mas o que você quer dizer com educação? Educação, eu vou mandar meu filho para a escola. Eu não estou me referindo a ir para a escola para aprender ciência, biologia, matemática, seja lá o que for. É a outra educação. Eu estou falando de cidadania, eu estou falando de ética, eu estou falando de decência, eu estou falando de valor humano, eu estou falando de coletivismo. Eu estou falando de responsabilidade social, eu estou falando de zelo pelo ser humano.
Isso a escola não ensina. Eu sou professor há mais de 30 anos, então eu falo com autoridade. Escola não ensina isso. O aluno vai para a escola, lá ele vai aprender conceitos científicos e ponto. Talvez alguma coisa de humanidade, talvez alguma coisa de saúde e ponto. Quem o ser humano vai se tornar a nível de ser humano, isso a escola não ensina. Portanto, isso volta para casa onde a criança vive. E aí começa tudo, porque isso mostra que a responsabilidade dos pais é fundamental. É fundamental. E nesse sentido, eu vou colocar aqui agora uma outra imagem para vocês, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Olha só, pilares da construção do ser humano. Se você quer educar seu filho de maneira que ele se torne um adulto de valor, essa educação que eu acabei de falar, ela precisa estar apoiada em dois pilares. Um deles é o pilar do amor, outro é o pilar da disciplina. Então, o ser humano, para ele se tornar adulto, ele precisa estar apoiado em dois pilares. Em dois pilares. Sérgio, eu não estou entendendo o que você está dizendo. O que você quer dizer com o pilar do amor e o pilar da disciplina? Aqui no pilar do amor, que seria esse daqui, a criança cresce sendo amada, sendo cuidada, sendo zelada. É nesse pilar que ela aprende que ela tem valor, que ela é importante. É nesse pilar que ela entende que as coisas que ela quer são de valor, que as coisas que ela quer, ela merece. É nesse pilar que ela percebe que ela é um ser humano com características únicas e tem o direito de crescer na vida, tem o direito de ter aquilo que ela deseja. Por quê? Porque o amor nos proporciona isso. Isso faz toda a diferença. Mas agora me diga uma coisa. E se a criança receber só o amor? Só o amor. Como é que seria? Além dessas coisas, vem o lado ruim também. Porque a criança vai crescer entendendo que ela tem direito a tudo. Entendendo que tudo que ela quiser, ela tem que receber. E o resultado disso é que, com o passar do tempo, só recebendo amor, sem ter nenhuma preocupação além disso, ela pode ser que talvez ela se torne egoísta, talvez ela se torne narcisista. O que é narcisista, Sérgio? É a pessoa que entende que as outras pessoas estão ali para servi-la. É como se ela fosse o sol e as pessoas no entorno dela fossem planetinhas girando no entorno. Ou seja, o egoísmo, o narcisismo pode ser que se torne uma característica marcante dessas pessoas. E o resultado disso normalmente é violência. Seja violência contra os pais, seja violência contra o amigo, seja violência contra o professor na escola, que a gente tanto tem visto falar. Então, cuidado. Talvez só o pilar do amor, que é importante, é fundamental, não seja uma boa ideia focar só nele. E, lamentavelmente, a gente tem escutado pais dizendo: ah, meu filho não vai ter a vida que eu tive. Minha vida foi muito difícil, eu vou dar uma vida mais fácil para o meu filho. Será que realmente seu filho precisa de uma vida mais fácil, 100% abastecido pelo amor? Ok, Sérgio. E a disciplina? E o pilar da disciplina? O pilar da disciplina é aquele onde a criança entende que ela tem compromisso, que ela tem responsabilidade a ser cumprida, que ela tem qualidade mínima, que ela tem prazo, enfim, que ela tem que gerar resultado no ambiente na qual ela vive. Isso significa, por exemplo, fazer o exercício da escola corretamente, no tempo correto, ajudar os pais a limpar a casa, lavar a louça, lavar banheiro, ajudar o pai no trabalho, se for o caso, assumir responsabilidade. É aqui que a criança aprende isso. E é muito importante que ela aprenda isso, que ela precisa ter responsabilidade com tudo. Percebe? Quando a criança ela aprende o conceito de disciplina, ela se torna uma pessoa organizada, ela se torna uma pessoa compromissada, ela se torna uma pessoa que sabe do potencial dela e sabe que tem que gerar resultado, porque ela foi instruída isso desde pequena. Só que, do mesmo jeito que somente o pilar do amor pode ser um problema grave, e se a criança crescer somente regida pelo pilar da disciplina? O que, que pode se esperar de uma criança que não recebeu amor? Recebeu só disciplina. Aí entra outro problema. Entra outro desafio. A criança começa a perceber
que ela tem resultados para entregar. Muito bem, isso é legal. Resultado significa o quê? Alguém vai receber o resultado que ela produziu. Só que isso não é para ela, isso é para o outro. Então os valores dela, o que é importante para ela, começa a ficar diminuído. Então pode ser que ela se torne um adulto que não valoriza aquilo que ela deseja, pode ser um adulto submisso, pode ser um adulto que não olha para si mesmo, pode ser um adulto tímido e recolhido, cujo objetivo de vida se limita somente a atender as necessidades do outro. Perceba que um adulto com essa característica, ele é um adulto estagnado na vida. Por quê? Porque ele não foi educado a valorizar o que é importante para ele. Ele foi educado a valorizar o que é importante para o outro, deixando tudo que ele gosta de lado. Meus amigos, nessa posição, nesse ponto da discussão, nós entendemos que só o pilar do amor destrói. Só o pilar da disciplina também destrói. Ok, Sérgio, ok. Mas como seria se a criança fosse construída, fosse educada com os dois pilares ao mesmo tempo? Como seria isso? Aqui no pilar do amor, a criança cresceria valorizando o que é importante para ela, sabendo que ela é importante, sabendo que ela merece crescer, que ela merece prosperar, sabendo que ela tem direito a ter uma vida de qualidade, uma vida boa. Do lado de cá, essa mesma criança sabe que ela tem responsabilidade a cumprir, sabe que tem prazo e mais, sabe a capacidade dela, sabe o nível de autorrealização. Isso significa que ela não só vai cumprir prazo, vai gerar um nível de qualidade esperado num tempo correto para aqueles que vão receber o resultado do trabalho dela, mas ela também vai perceber que ela é capaz de construir a própria história, porque aqui ela aprendeu a ser competente e ser responsável, e aqui ela aprendeu que ela tem valor, que ela tem sonho. Então, esses dois pilares vai fazer com que ela cresça valorizando o que é importante para ela e tendo a consciência de que ela é perfeitamente competente para tornar o sonho dela realizável. Então ela vai ser uma pessoa de altíssima produtividade, uma pessoa que tem objetivo, uma pessoa que sabe o que quer na vida, uma pessoa que não negocia o que é importante para ela. Perceba, meus amigos, que nesse ponto a pessoa ela está evoluindo, mas num aspecto que, se eu fosse imaginar, se eu fosse dizer, eu diria o seguinte, que essa pessoa que cresce apoiada nos dois pilares, ela começa a viver no estilo águia. No estilo águia é a pessoa que ela tem uma envergadura grande, forte, poderosa e que voa no horizonte, olhando para o horizonte, focando no horizonte, porque sabe que lá ela vai encontrar tudo que ela busca na vida. É lá que ela vai realizar os sonhos. Ela não é presa a nada, ela não é amarrada a nada, ela é livre, ela é competente, ela é crente em si mesma para ir atrás de tudo que é importante para ela. Perceba que quando você eleva os dois pilares na educação de uma criança, desde o nascimento até a idade adulta, aí sim você vai poder dizer que está transformando o seu filho, o seu bebê, em um adulto de valor. E serão pessoas educadas dessa forma que vão impactar fortemente e de uma maneira muito positiva no mundo em que a gente vive. Leve isso a sério. Perceba que cenários como esse no começo da nossa discussão, onde uma criança de 14 anos faz uma tragédia dessa, perceba que essa explicação que eu dei, ela não combina em nada com a educação que essa criança recebeu. Eu não estou julgando, não estou culpando, não estou falando nada, porque eu não tenho consciência dos detalhes, eu não conheço essas pessoas. Mas uma coisa eu te digo, uma criança que aprende a ter responsabilidade, aprende a ter compromisso, uma criança que é amada, sabe o valor que tem, ela dificilmente vai destruir o mundo que ela vive, a começar pelos pais. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Os pais, boa parte dos pais, eu não vou generalizar, mas boa parte dos pais estão preocupados em dar amor, dar amor, dar amor, dar amor, acreditando que o filho vai crescer amando os pais. Pois eu digo para vocês, na grande maioria das vezes,
É justo ao contrário. Porque quanto mais você dá amor, mais narcisista e mais egoísta a pessoa se torna. Inclusive, passa a enfrentar os pais para conseguir deles tudo aquilo que eles querem. Como foi o caso, por exemplo, dessa criança que matou o pai, a mãe e o irmão porque ele foi proibido de ir para o Mato Grosso visitar uma namorada virtual. Esse assunto é muito sério, então cuidado. Se você está dando muito amor para o seu filho sem cobrar responsabilidade dele, talvez aquele bebezinho que eu mostrei aqui agora possa se tornar um monstro. Perdão por estar dizendo isso, eu não sei do que se trata, mas a história tem mostrado que pessoas que são valorizadas em todos os aspectos, sem cobrar responsabilidade, normalmente não se transformam em adultos de valor. Então você que está me escutando aqui, você que está me vendo aqui, olhe para o seu filho como um bebê que merece todo o amor. Mas desde cedo, ensine responsabilidade para ele. Ensine compromisso. Desde cedo, cobre disciplina. Acredite, quando ele se tornar adulto, ele vai ser extremamente grato e vai sentir muito orgulho dos pais que tem. Entenda que o amor é bom, é fundamental e necessário. Mas só o amor, você está minando o futuro do seu filho. Seu filho precisa aprender que a gente vive num mundo que tem disputa, num mundo onde as coisas não são necessariamente simples. E quanto mais preparado para o mundo você direcionar seu filho, mais sucesso, mais valor ele vai ter diante do mundo. Então entenda, amor é importante, mas só isso destrói. Esse assunto, ele é um assunto muito importante. Qual é o meu grande desejo aqui? Que você pegue essas informações, interiorize na sua vida e olhe para seu filho como alguém que precisa ser educado. Olhe para teu filho que hoje é um bebezinho onde você tem total controle sobre ele, mas percebendo que em algum momento ele vai começar a crescer, em algum momento ele vai começar a bater de frente com você. Isso é natural de acontecer. E a única maneira que você tem para gerenciar isso de maneira que teu filho não te atropele é na disciplina. Continue dando amor. Seu filho precisa de muito amor. Agora, se você abrir mão da disciplina, se você começar a lavar a louça sozinho, se você começar a limpar a casa sozinho, se você deixar seu filho ficar sem fazer a tarefa da escola, se você não der nenhum tipo de responsabilidade para ele, se é você que põe o cocô do cachorro, não coloca ele para fazer, se é você que coloca comida e água para o cachorro, ou seja, seu filho é tratado como um rei dentro da sua casa, entenda, você está destruindo o futuro do seu filho. Você está destruindo o futuro do seu filho. Ser amigo, ser pai, é saber que o filho precisa de amor, mas também precisa de disciplina. Faça isso e prepare-se para ter um filho que lá na frente vai te dar um abraço de agradecimento. Obrigado, pai, pelas palmadas. Obrigado, pai, pela exigência. Obrigado, mãe, por tanto amor. Graças a vocês dois, hoje eu dou conta de guiar a minha vida, fazendo escolhas que eu jamais conseguiria se vocês tivessem me deixado à vontade para eu fazer o que quisesse na vida. Entenda, você é pai. O futuro do seu filho está na sua mão, e não na mão dele. E só no amor você não vai chegar nesse valor, nesse resultado. Amor sim, disciplina também. Se esse conteúdo foi importante para você, se ele te chamou a atenção, deixe o seu like, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece que precisam lidar de maneira mais proveitosa com os seus filhos. Encaminhe para pessoas que precisam se dedicar mais em transformar os seus filhos em adultos de grande valor. Esse é meu grande desejo, que você e as pessoas que você conhece transformem os seus filhos em adultos que vão mudar esse planeta para muito melhor. Deus vos abençoe. Forte abraço.